A gente abre a edição de hoje falando sobre a CPI do estacionamento rotativo. O presidente da comissão, o vereador Rafael Ranalli, disse que quer ter o estacionamento rotativo no centro e isso é um pedido dos comerciantes. Vamos ver o que disse aí o vereador com relação a esse tema, CPI do estacionamento rotativo. O vereador Rafael Ranalli, que também é presidente da CPI, comentou sobre uma reunião interna com a vereadora Maísa Leão e o vereador Dilemário Alencar para dar continuidade às investigações. A gente fez uma análise, o contrato, ele é legal, né? Ele passou por várias instâncias aí para ser assinado. Então agora a gente vai sentar e fazer uma análise da vantajosidade. Eu recebi uma carta esses dias do presidente da CDL, o Júnior, que corrobora que os lojistas querem um estacionamento rotativo. Então, de repente, a gente caminhar para um novo modal, um novo formato, que não esse, mas estacionamento rotativo no centro de Cuiabá, isso tem que ter. O parlamentar disse que o estacionamento rotativo é uma demanda dos comerciantes, mas que a decisão não deve ser uma responsabilidade exclusiva da Câmara de Vereadores. Às vezes eu entendo também uma fala mais ríspida de um colega ali que ouve falar do estacionamento, porque um usuário não soube usar o aplicativo. Calma, não é assim. Foi um contrato firmado por uma cidade, tudo bem que era uma outra gestão, mas foi uma palavra empenhada pelo nosso município. Então, a gente não vai sair rasgando o contrato. O que eu quero buscar é uma composição, a empresa ceder daqui, a prefeitura ceder dali, para que o beneficiário final seja o munícipe. Então, para isso, eu vou me reunir com o Dilemário, que é o relator, ele é o responsável pelo relatório, para ver o encaminhamento desse relatório juntamente com a Maísa. Ainda de acordo com Ranalli, as obras do mercado municipal, sob responsabilidade da CS Mob, seguem dentro do prazo contratual. Onde eu fiquei muito feliz que eu passei em frente à obra, já está acho que o primeiro ou segundo lance de laje batido. Como eu falei, eu acredito sim que a empresa está com aquele cronograma de entregar até mês 10 e inaugurar mês 12. Então é um trabalho árduo da CPI, porém a gente já adiantei para vocês que o contrato é legal, que ele passa por um crivo, por uma banca de advogados da empresa, pela Procuradoria do município, e agora a gente vai discutir entre nós as vantajosidades para o município. O que eu não quero é que fique sobre essa casa a pecha que a gente vai deixar um elefante branco aqui no meio da cidade. Olha, eu entendo o posicionamento do vereador Rafael Ranalli, mas se está tudo certo, então por que tem a CPI? Com todo o respeito, conheço e respeito muito o vereador, aliás, assiste muito aqui o nosso programa, sempre que pode, eu sei que ele nos acompanha, mas eu fiquei sem entender, e aí eu deixo espaço para o vereador, para a assessoria do vereador que nos acompanha, responder, inclusive no programa de hoje, se quiser gravar um vídeo e mandar, a gente coloca no programa de hoje e no programa de amanhã. Se está tudo certo, por que tem a CPI? Porque, assim, essas informações que são trazidas agora, elas não tinham necessidade de ter uma CPI para levantar. Ora, perguntar para o comércio se o comércio quer ou não precisa de CPI, é só olhar as notícias antigas ou mandar um ofício para a Associação Comercial de Cuiabá, para a Câmara dos Dirigentes Lojistas, para a FEComércio, enfim. E perguntar, vocês estão satisfeitos? Sim ou não? O comércio é óbvio que está satisfeito porque tem fluxo de veículo. O contrato está tudo certo. Precisou da CPI para saber que o contrato está tudo certo? O contrato é contrato, o contrato faz leis entre as partes. O que eu quero saber é o seguinte, a velocidade das instalações, isso foi levantado lá atrás, olha, as regiões que precisariam ter e outras que não, porque estavam colocando o parquímetro dentro de bairro já, dentro do Santa Rosa, dentro do Jardim Cuiabá, né, do Jardim Santa Rosa não, do Jardim Cuiabá. Vai continuar? Qual que é o plano de expansão? Quais são as regiões que vão ter o estacionamento? Um outro ponto que foi levantado, que eu não estou vendo ninguém falar agora, é com relação à carência. O próprio vereador Dilemário falou lá atrás que teria que mudar, olha, vamos deixar 20 minutos, 30 minutos de carência. Isso vai estar no relatório da CPI ou não? E o terceiro e mais importante ponto, que eu não vi falar, ou se o vereador falou, não saiu aí nesse trecho, é com relação ao lucro da empresa que a prefeitura tem que pagar se a empresa não tiver lucro. E esse questionamento não foi eu quem fiz. Quem fez foi o próprio vereador que requereu a CPI.
Isso foi debatido na campanha eleitoral, foi debatido no início do mandato. Então, eu me recordo do início do mandato do prefeito Abílio que ele tinha 2 missões iniciais. É só botar no Google aí, se não achar no Google eu trago e ponho no programa aqui. Contrato da CS Mob e contrato da Locar que tinham que ser revistos. Agora a conversa está diferente. Então, o contrato está correto, então parabéns para a empresa. A empresa está cumprindo o contrato, parabéns para a empresa. Agora, a questão do pagamento, que todo mundo pulou dessa altura quando viu que a prefeitura tinha que pagar 600 mil por mês para o consórcio se ele não obtivesse lucro, o que deu isso? São respostas que precisam ser ditas e respondidas. Eu já disse aqui em outras ocasiões que eu sou favorável ao parquímetro e que existe isso nas grandes capitais do mundo. Não está em questão se é importante ou não importante. Isso não precisava da CPI. É importante. É só olhar as principais cidades do Brasil e do mundo. A grande questão é a legalidade do contrato no que se refere a esse contrato, ele está favorável à empresa e desfavorável à prefeitura. E pelo que o vereador está dizendo, o contrato está certo, está ok. Então eu posso dar parabéns para o Manuel Pinheiro, então, que ele fez um bom contrato? Porque se for isso, eu vou ter que voltar aqui, porque eu fiz críticas e falei, olha, seu contrato, de acordo com as informações que foram levantadas pela prefeitura e pela Câmara para ter uma CPI, o contrato foi mal feito. Foi um contrato cheio de vícios, que prejudicava a prefeitura. Eu falei aqui em cima do que eu ouvi lá atrás. Então, se o contrato agora está tudo certo e está uma beleza, eu preciso vir aqui pedir desculpa para o Manuel, me avisem, porque eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa. Não tenho problema nenhum. Eu peço. Está tudo certo com o contrato? Qual que vai ser o relatório da CPI agora? O relatório vai dizer o quê? Que o objetivo da CPI, então, não teve? Ou seja, foi para falar o que funcionava, que a Câmara queria. Então, eu peço ao vereador Hanari, com todo o respeito, que ele sabe que eu tenho por ele. Aliás, o espaço que ele tem neste programa é justamente pelo respeito que nós temos ao mandato que ele desempenha. Agora, eu preciso tirar essa dúvida. E repito aí a assessoria do vereador, se quiser mandar um vídeo explicando essa situação, porque eu não entendi. Porque quando você cria uma comissão parlamentar de inquérito, é porque você tem suspeitas, indícios de coisas irregulares. Então não tem nada de irregular, está tudo certo com o contrato da CS Mob com a Prefeitura de Cuiabá, no que se refere aos valores que a Prefeitura tem que passar. Isso está correto ou a informação que foi divulgada lá atrás está errada? A Prefeitura tem que bancar a CS Mob caso ela não obtenha lucro? Como é que é essa conta? Como é que é essa tabela, essa planilha? Qual é este lucro que a Prefeitura... E não sou eu que estou dizendo. Eu lembro do prefeito Abílio vir a público e dizer: é um absurdo ter a Prefeitura que pagar para a concessionária um valor de 600 mil reais, sei quantos mil reais, porque a empresa não teve lucro. E o usuário está reclamando. Ou o usuário não estava reclamando mais? Porque estava. Por que tem a CPI, então? Então, são questionamentos. Eu faço aqui um convite para o vereador Rafael Hanari vir ao programa, pessoalmente ou por vídeo, do jeito que ele quiser, para esclarecer esse ponto. Acho importante esclarecer esse ponto, que eu fiquei sem entender. Porque a impressão é que não estava tudo bem e agora está tudo bem. É isso? Ou seja, a CPI descobriu que está tudo certo. Essa é a pergunta que eu quero fazer ao vereador. Vereador, até agora a CPI descobriu que não tem problema nenhum com o contrato da CS Mob com a Prefeitura de Cuiabá. Qual que vai ser o benefício da CPI? Então, são perguntas que eu já deixo aqui publicamente, respeitosamente, ao vereador Hanari e à Comissão Parlamentar de Inquérito com relação a este assunto. E quero saber a sua opinião. Você que é telespectador, é favorável? É contrário? O comércio diz que é favorável. Mas você, quem paga, você é favorável? O preço é justo? Eu, enquanto usuário, já mostrei aqui como é que faz, né?
em algumas oportunidades. Já entrei aqui no aplicativo, mostrei aqui quanto que eu tinha de saldo, como é que eu faço para pagar. Para mim é muito rápido. Em 10 segundos eu registro a minha vaga. Eu uso muito no centro da cidade. Em 10 segundos eu paro meu carro, antes não tinha vaga, hoje tem. Em 10 segundos eu entro no aplicativo, dou baixa, marco a minha vaga. Tudo certo. Então, eu quero saber do usuário. Você que é motorista, que utiliza, você está satisfeito? Está contente? Tem dúvidas com relação a isso? O espaço está aberto para você participar com a gente. E, novamente, reitero aqui, a assessoria do vereador Ranalli, o espaço está aberto para tratar desse assunto quando quiser. Ou ao vivo, ou por telefone, ou por vídeo, para a gente sanar essas dúvidas, né? Eu fiquei com dúvidas com relação a essa entrevista, provavelmente o telespectador também ficou.